Aleluia! Quantos estão felizes? Amém, estou muito feliz, estou muito honrado pelo privilégio, pela oportunidade de ministrar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer aos apóstolos, que Deus continue abençoando, aos pastores, aos irmãos, e eu louvo a Deus pela sua vida, irmãos, porque Jesus, ele disse que bem-aventurado é aquele que quando ele voltar, encontrar servindo. Aleluia! E nós estamos, irmãos, servindo ao Senhor. Obrigado. E nós, irmãos, estamos debaixo de uma palavra poderosa, que esse ano é o ano de vivermos as promessas de Deus. E quantos estão vivendo as promessas de Deus? E se você não está vivendo, você vai viver. As promessas que Deus fez para a sua vida, ela vai se cumprir. Irmãos, eu vou ministrar uma palavra hoje que eu ministrei aqui domingo de manhã, no início do mês, e a apóstola pediu para mim ministrar novamente. Porque esta palavra, ela vai marcar a sua vida. Você que não ouviu essa palavra, ela vai marcar a sua vida. E você que já ouviu, ela vai renovar dentro da sua alma e do seu espírito. Porque essa palavra, irmão, está muito viva dentro de mim. Eu tenho sido ministrado nesses últimos dias por essa palavra. Porque esse ano é o ano de nós vivermos as promessas que Deus fez para nós. As promessas para a nossa família, para a nossa casa, em todas as áreas. Mas só que Deus, irmãos, Ele tem alguns princípios que nós precisamos estar debaixo desses princípios, para nós vivermos o cumprimento das promessas que Ele faz. Deus exige de nós alguns pré-requisitos para nós vivermos estas promessas. E uma das é que nós precisamos crer. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos crer no Deus que fez a promessa. E esse personagem que eu vou ministrar hoje, debaixo dessa glória que está aqui, ele, para mim, irmãos, é um dos maiores exemplos de um conquistador, de um homem extraordinário, de um homem que tem muito a nos ensinar como conquistar e como viver as promessas que Deus fez. E esse ano, irmãos, é o ano das minhas maiores conquistas. E você vai dizer aí agora, 2026 é o ano das minhas maiores conquistas. Aleluia. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Peço aos irmãos que coloquem aqui, por favor, de preferência Almeida, tradução Almeida, se for possível. Vamos ler até o versículo 11, que diz assim. Não vou poder esperar não, irmão. Qualquer coisa a gente acompanha aqui comigo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, passarás este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu vou fazer uma introdução rápida para a gente entender a história desse homem extraordinário. Aqui está todos os pré-requisitos de um grande conquistador. Josué, irmãos, ele é da tribo de Efraim. Josué, ele nasceu no Egito, no tempo da escravidão. E Josué, ele vivenciou os juízos de Deus, as 10 pragas. Ele recebeu o livramento pelo sangue do Cordeiro. Ele viu os primogênitos morrerem. E Josué, irmãos, ele, com todo o povo de Deus, passou pelo Mar Vermelho aos pés enxutos. Ele viu os carros e os cavalos de Faraó serem afogados. E Josué, com todo o povo, ao passar pelo Mar Vermelho, cantou o hino da vitória. E esse ano é o ano de nós cantarmos o hino da vitória. Essa palavra é profética para as nossas vidas. E Josué, irmãos, ao sair com o povo ali do Egito, a Bíblia diz que em Êxodo 17, que os amalequitas vão se opor ao povo. Vai acontecer ali uma batalha na montanha de Refidim. A Bíblia diz que Josué, o jovem Josué, ele vai ser escolhido por Moisés para liderar aqueles homens, aqueles guerreiros que iriam para a batalha. E interessante, irmãos, que aqueles homens, eles não passavam de meros amassadores de barro, de fabricantes de blocos, porque eles tinham acabado de sair do Egito. Eles não tinham experiências de guerra. Mas Josué,
ele tinha a responsabilidade de levantar, de fazer aqueles homens acreditarem que eles eram capazes de vencer a batalha. Josué ali agora, ele está ali no campo de batalha, e Moisés, ele sobe ao cume do monte, e enquanto Moisés, ele está com suas mãos erguidas, o povo está vencendo a batalha, o povo está ganhando a batalha. Mas como todo ser humano, chega um momento que cansa, e quando Moisés, ele cansava, as suas mãos abaixavam, e o povo começava a perder a batalha. E é nesse momento que entra em cena Arão e Hur. Arão e Hur, ele vai sustentar as mãos de Moisés erguidas. E enquanto as mãos de Moisés estão erguidas, Moisés e todo aquele povo, todos aqueles homens, estão vencendo a batalha. E eu aprendo com isso, irmãos, que esse ano de 2026, tem muitas batalhas que nós não iremos vencer através da força do nosso braço, pela experiência de guerra, pelo intelecto, mas pela intercessão da nossa liderança. Porque é através da intercessão de Moisés que o povo começa a vencer a batalha. E Deus, ele está forjando aqui em Josué, está trazendo para Josué uma experiência de guerreiro, de vitorioso. Porque é nesse momento que Deus, ele fala aos ouvidos de Moisés, dizendo: Moisés, escreve, anota, registra esse momento e fala, não ao povo, mas fala a Josué. Fala não ao povo, mas fala a Josué. Porque eu estou levantando esse homem para vencer grandes batalhas. Irmãos, talvez em 2025, você passou por guerras, por batalhas, que Deus, ele te preparou, nos preparou para vencerem batalhas futuras. Porque são guerras, irmãos, são batalhas que nós passamos, que nós vencemos, que forjam em nós esse caráter de vitorioso. Lembra de Davi? Quando Davi está diante do gigante Golias, Davi, ele se depara diante daquele gigante, e Davi diz: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? E Davi, ele vai diante do rei Saul, e Davi, e o rei Saul diz: você viu o tamanho da espada dele? Você viu o tamanho daquele gigante? Davi disse: calma, rei, deixa eu te contar. Eu estava tomando conta, cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um urso comer as ovelhas do meu pai, e eu matei o urso. E também veio um leão, e eu espedacei o leão. Da mesma forma eu vou fazer com esse gigante. Muitas das vezes Deus permite, irmãos, que os ursos venham comer as nossas ovelhas, que o leão venha comer a nossa ovelha, para nós ver o quanto nós somos capazes de vencer o leão e vencer o urso, e nos dá a experiência para vencer gigantes. E agora, irmãos, quando chega em Êxodo 32, Moisés, ele está no monte, na nuvem da glória de Deus. Moisés, ele passa 40 dias na nuvem da glória de Deus. Josué, ele não tem acesso a essa glória, mas Josué, ele está no pé do monte, dizendo: eu não tenho acesso agora, mas um dia eu vou ter acesso, um dia eu vou chegar. Porque enquanto Moisés está na nuvem da glória do Senhor, o povo está lá no arraial, fazendo bezerro de ouro, se corrompendo,
Mas Josué está dizendo: eu não tenho nada a ver com a corrupção, eu não tenho nada a ver com a adoração de bezerro, eu tenho a ver com a glória de Deus. Josué, ele está ali junto com a sua liderança. E tem promessa, irmãos, que nós vamos alcançar em 2026. Que nós precisamos, irmãos, caminhar com a nossa liderança, ser mentoreado pela nossa liderança, porque Josué ele está caminhando com a sua liderança, ele está sendo mentorado por Moisés. E aí quando chega em Números 13, chega diante do limite de Jericó, Moisés ele vai enviar os espias, 12 espias, para espiar a terra tão prometida, para espiar a terra tão esperada. E esses 12 espias passam 40 dias espiando a terra, olhando a fertilidade do solo, as cidades fortificadas, os moradores, habitantes daquele lugar. E quando os 12 retornam daquele lugar, 10 traz um relatório e 2 traz outro relatório. Os 12 irmãos viram a mesma cidade, a mesma terra, os mesmos frutos, os mesmos habitantes, mas 10 veio com um relatório e 2 veio com outro relatório totalmente diferente. A Bíblia diz que 10 traz um relatório negativo. Chega diante de Moisés e de todo o povo e diz: Moisés, a terra é muito boa, mas é impossível de tomarmos posse. Ali existem gigantes e nós somos como gafanhotos. Irmãos, essa visão era a visão daqueles 10, a visão que eles tinham deles mesmos, uma visão pequena, limitada, medíocre, que eles não eram capazes de conquistar a promessa. E pior, que o Deus que fez a promessa não era capaz de cumprir a promessa. Naquele momento, irmãos, com aquele relatório negativo, todo o povo se desanima, todo o povo se entristece. E há uma tristeza muito grande no coração daquele povo. Em 2026, irmãos, não dê ouvido à voz negativa, a palavra negativa, a palavra de derrota, mas dê ouvido à palavra que Deus fez, a promessa que Deus fez para a sua vida. E aí eu lembro, irmãos, eu já contei isso aqui, que quando eu fui fazer um processo seletivo na empresa, e eu fiz o processo seletivo, fiz os exames, e a empresa pediu que eu levasse os documentos. E aí, entre esses documentos, tinha um nada consta. E eu fui na época no saque ali no terminal da França, da entrada desse nada consta. E recebi esse documento depois de 3 dias, não sei como é hoje. E aí eu conversando com um primo meu, por isso que a gente temos que ter cuidado de o que é que a gente vai falar. E se for melhor, nem fala. Guarda para você, deixa os resultados falar por si próprio. E eu falei com ele, e ele falou: rapaz, você não vai conseguir tirar esse nada consta. Porque esse nada consta, ele faz uma varredura em todas as delegacias do Brasil. E você está respondendo o processo, ele falou assim mesmo, e você não vai conseguir tirar esse nada consta. Irmão, aquela palavra me abateu tão forte, que eu falei: e agora? Eu não vou conseguir tirar esse nada consta. E eu retornei na empresa e levei os documentos e não levei o nada consta. E a menina do RH falou: você precisa trazer esse nada consta. E eu vou ficar aguardando para você trazer esse nada consta. E aí eu conversando com minha mãe falou: você crê que vai dar nada consta? Eu falei: ô mãe, eu não creio não.
Estava no início da fé, irmãos. A minha fé, eu acho que não era nem pequena, acho que não tinha nem fé. Porque aquela palavra me abateu tão forte, que eu falei, ô mãe, eu não creio não. Ela falou, eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar esse nada consta. E quando minha mãe foi buscar esse nada consta, claro que os irmãos já sabem que deu nada consta. E quando eu retornei à empresa, que era para mim começar a trabalhar, fazer integração a partir do dia 9 de março de 2008, e aí já tinha preenchido a vaga, e ela falou para mim aguardar. Quando surgisse uma nova vaga, que iria me chamar. E aí quando foi 15 de abril, a empresa me chamou para, no dia 16, eu me apresentar e fazer integração. E agora é 16 de abril, se Deus permitir, eu completo 18 anos nessa empresa. E eu aprendi, irmãos, que nós não podemos dar ouvido à voz da negatividade. Nós não podemos dar ouvido à palavra negativa. O diabo, ele é especialista em lançar palavras negativas. Lembra de fulano? Não conseguiu. Você não vai conseguir. E eu quero dizer algo para os irmãos muito forte. Que a nossa incredulidade, a nossa murmuração, ela tem o poder de adiar a promessa ou enterrá-la de uma vez por toda. Porque aquele povo, aqueles homens que murmuraram, aqueles incrédulos, Deus ele decidiu que aquele povo não iria entrar, não iriam viver o cumprimento das promessas. E eles foram morrendo um por um no deserto. Eles foram morrendo um por um no deserto. Mas só que tinha dois homens diferentes. E Josué e Caleb se levantam no meio daquele povo e diz: vamos conquistar a promessa. Nos levantemos animosamente e conquistamos a promessa, porque se o Senhor se agradar de nós, nós iremos conquistar essa promessa. E mesmo com essa fala tão positiva, tão encorajadora, a Bíblia diz que os homens, o povo, pegou pedra para apedrejar Josué e Caleb. A glória do Senhor, como essa glória que está sobre este lugar, veio sobre o arraial. E enquanto aqueles homens, aquele povo estava morrendo no deserto, Josué e Caleb, Deus ele dava livramento. E Josué e Caleb foi conquistando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. E agora, irmãos, eles estão diante de Jericó. Deus ele fala para Moisés: Moisés, coloca as mãos sobre Josué, que Josué é filho de Num, e passa da minha glória para ele. Porque agora, Moisés, agora é comigo e Josué. Agora, Moisés, acabou a sua missão. Porque Moisés, irmãos, representou o tempo da libertação. E Josué, a partir de agora, vai representar o tempo da conquista. E Deus fala para Moisés: Moisés, sobe no Monte Nebo, no cume Pisga, porque lá você vai visualizar a promessa. Você vai olhar a promessa, Moisés, e você vai ver que a promessa está de pé. Eu não desisti da promessa. Você vai ver a promessa. E Moisés sobe no monte, e ali Moisés morre. E o povo vai passar 30 dias de luto, 30 dias chorando a morte de Moisés. Talvez o povo estava pensando: agora acabou.
Quem vai nos levar para vivermos esta tão sonhada promessa? Quem vai nos tirar daqui desse deserto? E é esse momento que Deus, Ele rasga o silêncio do luto. E Deus até então, Ele falava com Moisés, e Moisés falava com Josué. Mas agora Deus vai falar diretamente com Josué. E o Senhor vai falar com Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora passa e pisa. Glória a Deus. Talvez o povo ainda estava esperando Moisés ser ressuscitado, porque quantas vezes nós passamos por situações que a gente espera que Deus ele entre com providência, que Deus ressuscite o que está morto, mas é o próprio Deus que está dizendo: Moisés está morto, acabou, agora é com você, Josué. Agora é com você, Josué. Irmãos, tem situações na nossa vida, principalmente de luto, que nos paralisa, que nos impede de viver as promessas de Deus. E Deus, Ele respeita o nosso luto. Deus, Ele respeita o nosso sofrimento, a nossa dor. Mas Deus, Ele não permite que os nossos sofrimentos, que o nosso luto impeça da gente viver as promessas que Ele fez. Porque Moisés morreu, mas a promessa está viva. O Deus que fez a promessa está vivo. Quantas perdas talvez a gente teve em 2025? Talvez você perdeu seu pai, sua mãe. Talvez você perdeu um ente querido que você não consegue se levantar. E você está sendo sepultado junto com essa pessoa. Talvez você teve perdas financeiras. E isso lhe paralisou. Mas Deus, Ele não vai permitir que isso impeça da promessa se cumprir na sua vida. Deus, Ele respeita o luto. Deus respeita essa dor. Mas Deus está falando para Josué: passa, passa e pisa. Passa, Josué. Passa, Josué. Passa, Josué. E agora Deus fala para Josué: Josué, ninguém poderá te resistir. Você está pensando, irmãos, que em 2026 não vai ter batalhas? Não vai ter guerras? Vai sim, mas ninguém poderá te resistir. Quando? Todos os dias da tua vida. Não vai ser só o mês passado, não vai ser só essa semana, não vai ser só hoje. É o Senhor que está dizendo: todos os dias da tua vida. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. E agora o Senhor está dizendo mais a Josué: Josué, seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Porque, irmãos, tem promessa, irmão, que Deus faz para nós, que Deus exige de nós sermos fortes e corajosos. Por isso que o Senhor disse a Gideão: diga aos covardes e aos frouxos que voltem. Tem promessas, irmãos, que nós vamos ter que ter posicionamento, postura de homens e mulheres de Deus, de dizer: Deus fez a promessa e Deus, Ele vai cumprir. E agora Deus, Ele fala mais a Josué: tu farás este povo herdar as promessas, a terra que eu jurei aos vossos pais. Tu farás. Tu farás. Não é seu marido,
não é sua esposa, não é os seus pais, tu farás. É você, sou eu. Nós queremos, irmãos, nós queremos fazer com que essa promessa se cumpra em 2026 nas nossas vidas. Nós não vamos esperar pelos apóstolos, nós não iremos esperar pelos pastores, nós não iremos esperar pelo irmão ou pela irmã, mas nós iremos fazer com que essa promessa se cumpra em nossa vida, porque Deus, Ele fez a promessa a você. Vamos caminhar para o final. Irmãos, e quando eu li esse último versículo, irmãos, essa palavra bradou muito forte ao meu coração. Porque Josué, ele chega diante do povo e diz para o povo pegar alimento, pegar comida, se prover, porque daqui a 3 dias o povo entrará na tão sonhada promessa. Daqui a 3 dias. Ô irmãos, você tem noção do que é isso? São 40 anos o povo no deserto. São 40 anos o povo sofrendo no deserto. E agora Josué está dizendo, daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias você vai receber a tão sonhada promessa. Você vai viver a tão sonhada promessa. A promessa que Deus fez para você, daqui a 3 dias, você vai receber a promessa. Eu quero que você se levante. Essa palavra é profética. Daqui a 3 dias, daqui a 3 dias, você vai testemunhar que você recebeu essa promessa. A promessa que Deus fez na sua vida, daqui a 3 dias, você vai receber essa promessa. Você vai viver essa promessa. Imagina, irmão, o coração desse povo. Imagina o coração desse povo ouvindo isso de Josué, que daqui a 3 dias o povo não aguentava mais viver no deserto. E o deserto da sua vida vai acabar daqui a 3 dias, em nome de Jesus. Vamos estar adorando ao Senhor nesse momento. Adore ao Senhor. Diga a Deus muito obrigado. Olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para suas promessas,